Espírito Santo te envolver. Agradeça ao Espírito Santo pelo dia de hoje. Vamos cumprimentar o Espírito Santo agora. Repita comigo: bom dia. Repita comigo: bom dia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em minha vida. Aplauda o Rei. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem não me conhece, eu sou o pastor Anderson. Eu estou nessa casa desde 2000. Já se vão 21 anos. E é um prazer ministrar a vocês e trazer a palavra. O nosso tema do ano que vem vai ser: aviva-me. Aviva-me, Senhor. Encha-me, Senhor, com teu Espírito Santo. É por isso que eu pedi para você saudar o Espírito Santo hoje. Bem-vindo em minha casa, bem-vindo em meus negócios, bem-vindo em minha família, bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Todas as manhãs você tem acordado e falado isso? Bom dia, Espírito Santo. Você é bem-vindo em meu meio. Amém? Eu vou dar uma palavra rapidinho de dízimo e oferta. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Na data de carnaval nós teremos aqui um grande congresso que se chama Profetiza. As pulseiras estão sendo vendidas hoje por R$80, tá? Hoje é o último dia. R$80 hoje. A partir de amanhã já aumenta. E ao chegar mais próximo vai estar mais caro. Então aproveite, que ainda está R$80, tá bom? Vai ser sobrenatural, um congresso que o céu vai descer e a terra vai subir. Terão aqui muitos ministrantes de excelência. E eu espero ver você aqui, em nome de Jesus. Se o Senhor não me levar, né, para a glória, eu estarei aqui também. Repita comigo: Ruá. Ou ruashi. Isso em hebraico significa sopro, fôlego, espírito. Mas pastor Anderson, o que isso tem a ver com dízimo e oferta? Vamos ler lá. E soprou o Senhor Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Fala assim: eu sou formado, corpo, alma e espírito. O nosso corpo nós podemos viver até sem parte dele, sem os braços, sem as pernas. A gente consegue viver. Tem um ministrante que eu vi, eles colocam ele em cima do púlpito, ele não tem perna e nem braços. Nós conseguimos viver sem a parte do nosso corpo. Sem a alma até a gente pode viver sem ela, porque uma pessoa em coma, eu acredito que ela não tem alma, porque a alma é a sede dos nossos sentimentos, a alma é o nosso gosto, o nosso desejo, isso é alma. Eu fiz um exame um dia desse de endoscopia, né? Aquele que enfia a câmera. E eles colocam na gente uma anestesia, um anestésico, que a gente apaga. Eu pensei assim: isso não vai me apagar não. Eu não contei nem até 3. Eu não vi mais nada. Eu não sei qual o tempo que eu fiquei, se foi 30 minutos, 20 minutos, eu não sei o tempo que eu fiquei. Eu só sei que depois eu acordei numa cadeira. Eu imaginei: será que esse pessoal carregou um homem de 100 quilos nos braços? Será como é que foi? Eu acredito que eles foram me levando, eu não sei como é que foi. Eu só sei que eu acordei ali naquela cadeira. Naquele momento que eu fiquei desacordado, eu estava sem alma, eu não lembro de nada. Agora eu vou te falar um negócio. Sem o sopro, sem o fôlego do Espírito Santo, nós não vivemos. Essa pele linda começa a ficar amarelada, os olhos começam a criar uma cor. Sem o Espírito Santo, já logo eu vou emagrecer, né? Vai ficar só o osso.
precisa preocupar em fazer academia não, porque quando você morrer em 2, 3 dias você vai emagrecer. Amém? O ruá de Deus, o fôlego de Deus, o sopro de Deus é que nos faz vivos. João 6,63 diz assim: o corpo para nada se aproveita, o que vivifica é o espírito, e as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então existe dentro de você uma parte de Deus que é o fôlego, e muitas vezes não valorizamos o nosso Deus. Já existe dentro de você uma parte do Espírito Santo, e acredito eu, não é bíblico, que Deus, Ele não precisa se encurvar a ninguém, Ele não precisa se abaixar a ninguém, mas por amor a você, a palavra de Deus diz que Ele nos formou do pó da terra. E é interessante que os cientistas no século 18, 19 descobriram que a mesma matéria do corpo humano é a mesma matéria da terra. A Bíblia, ela vem só se confirmando. Nós fomos feitos do pó da terra e vamos voltar para a terra. E Deus, Ele não precisa se encurvar, mas por amor a ti, eu acredito, não é bíblico, que Ele abaixa para te formar do pó da terra. Qual é o valor do sopro, do fôlego? Quanto você paga para ter esse fôlego? Um dos homens mais ricos do mundo, dono do Banco Santander, morreu sem oxigênio. E a filha dele falou: meu pai é rico, eu daria tudo para ele viver mais uns anos, uns dias. Essa pandemia, ela levou muita gente sem a força de respirar. Quando o fôlego sai, quando o Espírito Santo sai, nós morremos. E às vezes, por causa de um dízimo, de uma oferta, você reclama a Deus. Às vezes você quer dar uma mixaria, uma ninharia para Deus, sendo que o fôlego, ele não tem preço. Eu daria tudo que eu tenho para viver mais. Eu sei que o tempo é de Deus, mas preste atenção. Quando você vier dizimar e ofertar, você lembre que há dentro de você um sopro, um fôlego que não tem preço, um preço incalculável. E venha com alegria, venha pulando e agradecendo a Deus. E acredito eu que Deus se abaixou, formou o homem. Como eu vou repetir de novo, senão o pessoal vai falar: isso é heresia, não está na Bíblia. E acredito que ele levantou, olhou, e deve ter olhado, né? Eu acredito que Adão era parecido comigo, falou: que cara bonito que eu fiz. E acredito que ele se encurva, por amor a ti, a segunda vez, para soprar o fôlego de vida. Você já agradeceu a Deus hoje, por este fôlego? O apóstolo falou ontem aqui que ano de 2022, nós vamos bater muito nessa tecla, sobre o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Queira isso. Eu fui batizado com o Espírito Santo numa igrejinha lá no Novo Gama, em 1999. Eu nasci e cresci no Evangelho, me afastei. E nós fomos para Sara, nossa terra, eu e a Vanusa, a pastora Vanusa, meu amor que está ali, pastora de excelência, mulher de excelência. E eu encostei na parede, e eu senti a glória de Deus me envolver. Eu não sei explicar o que eu senti, só sei que a glória de Deus me envolveu. E é isso que Deus quer de você, que você tenha disposição e abra-se, e abra o seu coração para receber a glória, a presença de Deus, o Espírito Santo em sua vida. Repita comigo: eu tenho muito valor, porque dentro de mim habita o fôlego, o ruá, o ruache, o sopro de Deus. Aplauda o Rei, venha ofertar alegremente, venha agora dizimar, pode se colocar de pé, venha trazer seu dízimo, sua oferta, agradecendo a Deus por este sopro, pelo Espírito dele,
em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Glória a Deus. Amém? Eu gostaria de falar hoje sobre algo que eu acredito que pode mexer com você em nome de Jesus e vai mexer. Sobre posição e disposição. Eu queria falar sobre o segundo homem mais importante da Bíblia. Quem é para você o segundo homem mais importante da Bíblia? O primeiro homem se chama Jesus Cristo. E pense, eu vou orar agora pelas ofertas, pelo dízimo, pelas primícias. Amém? E você vai pensando aí, qual é o segundo homem mais importante da Bíblia? Estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos abençoar. Pai, graças nós te damos, Pai. Aí está, Senhor, a provisão, porque Tu nos destes, Pai. E nós viemos aqui hoje devolver, porque cremos em Ti. Assim como a Tua palavra disse, multiplica, Senhor, a 30, 60 e 100 por um, e até 1000 por um, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade. Assim nós selamos, abençoamos cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Amém? Aplauda o Rei. Quem é para você o segundo homem mais importante da Bíblia? Muitos acham Moisés, né? Outros acham Paulo, né? Preste bastante atenção. A Moisés, Deus entregou um povo. A Davi, Deus entregou um reino. Aos profetas, Deus entregou a palavra. Mas há um homem que quase a gente não fala sobre ele. Ele aparece nos evangelhos, só em 2 evangelhos, são 4 evangelhos. Ele só aparece em Mateus e em Lucas. Marcos e João nem citam o nome dele. A José, Deus entregou o seu filho. Ao tamanho da importância, ou a relevância. Imagine você andando, ensinando os primeiros passinhos. Semana passada nasceu mais um neto meu. É coisa maravilhosa. Deus, ele é tão perfeito que a gente, como homem, não entende como é formado lá dentro. A gente aprendeu na ciência, mas se a gente for parar mesmo para pensar em nosso psique, a gente não consegue entender como é formado, a beleza que é formar uma criança. E na semana passada, a minha esposa, a pastora Vanusa, ela torceu a coluna, não estava conseguindo nem andar. E nós fomos no hospital. Na quinta-feira, na hora que ela ia ser medicada, a minha filha liga chorando e falou: mãe, pelo amor de Deus, eu preciso da senhora, porque o Levi vai nascer, a médica disse que tem que ser amanhã. Ele antecipou mais de 10 dias, porque ele está perdendo muito líquido. E a minha esposa, com a coluna doendo, eu falei: mas um cego não pode guiar outro. Como é que ela, com a coluna doendo, vai lá? Eu não conseguia nem andar.
Mas tamanha era a força dela de ser mãe, que ela conseguiu andar. No outro dia, cedinho, 6 da manhã, Levi nasceu. Muito pequenininho, só 2,3 kg, 400, cabia na palma da minha mão. Hoje ele está fazendo 1 semana e 2 dias. Então preste bastante atenção. Deus, Ele é lindo demais. Deus, Ele nos formou e nos deu a chance de viver. Então preste bastante atenção. Imagine você, José, com Jesus no colo. Olha o tamanho da importância dele. E aos nossos olhos nós não damos importância. Olha só a posição dele. Mas a posição não é nada se ele não tivesse disposição. Não se preocupe com posição, se preocupe com disposição. Por que José foi escolhido? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, ser cheio do Espírito Santo. Abra a Bíblia de vocês lá em Mateus, no 1º capítulo, versículo 18. Mateus 1,18, nós vamos ler até o 25. Eu vou ler pausadamente, tá? Você que está mudando aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, estava prometida a José em casamento, noiva, né? Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Repita comigo, será que eu, mulher, você mulher, será que eu seria escolhida para carregar em meu ventre o Espírito Santo? A minha conduta afirma isso? O que eu faço, eu seria agraciada e escolhida? Versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo, repita comigo, um crente de verdade, tem que ser justo. Um crente de verdade, um crente que Deus quer fazer algo relevante na vida dele, tem que ter o Espírito Santo de Deus. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que ser um homem justo. E não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Preste atenção, crente, ele tem que ser ponderado. Ele tem que fazer as coisas secretamente, discretamente. O que acontece na sua mácula, na sua casa, não precisa alardear, não precisa gritar, não precisa mostrar para ninguém. Resolva só você e seu líder, você e Deus. Um crente de verdade é assim. Um crente que tem disposição em aprender com o Espírito Santo, ele não infama ninguém. A palavra de Deus diz aqui, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Qual era a ideia de José? Opa, peraí, como é que essa mulher está grávida? Se fosse no nosso tempo, né? Desculpe a palavra, a gente ia chamar de corno. Mas como é que ela está grávida? Tinha que ser homem realmente de Deus. Versículo 20, diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Apareceu quem? Um anjo enviado para o Senhor. E em sonho, preste atenção, não teve fisicamente não, foi um sonho. Falou com José. Qual é o tamanho da sua fé em Deus? Qual é o tamanho da sua fé na Bíblia? Qual é o tamanho da sua fé no Evangelho? Qual é o tamanho da sua fé em Cristo? Será que Deus enviasse em sonho algo você acreditaria? Só se você estiver realmente cheio do Espírito Santo. Foi aquilo que o apóstolo falou. Nós, ano que vem, em nome de Jesus, esse ano já, né? Vamos nos encher tanto do Espírito Santo. Diz assim, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor e disse, José, filho de Davi, versículo 21. 21, né? Agora? Versículo 20, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Fala assim, glória a Deus.
As coisas que eu tenho feito é guiada pelo Espírito Santo? A palavra de Deus, ela não pode te fazer com que você saia daqui aliviado, não. A palavra de Deus tem que fazer com que você saia daqui pensativo. Eu estou indo para a igreja para me ficar aliviado. Não, você tem que vir na igreja para você refletir, pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que tudo que eu tenho feito agrada aos olhos de Deus? Será que Deus me chamaria como a menina dos olhos dele? Versículo 21, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Repita comigo, graças a Deus. Alguém morreu na cruz por mim, e o nome desse alguém é Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo significa Jesus, Salvador ou salvação, Cristo, ungido ou separado. Então é o separado para nos salvar. Fala assim, eu tenho em minha vida aquele que foi separado para me dar uma nova chance. Jesus Cristo, ele te dá a nova chance. Amém? Receba sempre o Espírito Santo em sua casa. Amanheça e fala, bom dia, Espírito Santo, muito obrigado pelo respirar. Obrigado porque o choro durou a noite inteira, mas hoje, agora de manhã, eu estou alegre. A alegria veio pela manhã. Versículo 22, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23, eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Fala assim, Deus está comigo? Deus conosco, Deus convosco. Deus está com você? Sabe o que faz Deus andar com você? É o seu testemunho, não é o seu falar. É o seu testemunho. É as coisas que você faz. E é muito difícil a gente fazer algo para chamar a atenção, principalmente dos nossos familiares. Então preste atenção nisso. Tudo que você fizer tem que se converter no semblante e no espelhar do Espírito Santo. As coisas que você fizer na vida tem que se submeter a Deus. Versículo 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Versículo 25, fala, ufa. Contudo, a não concebeu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele é a confirmação da ordem de Deus, de que todo pecado seria pago a preço de sangue. Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque Jesus Cristo já o fez. A penúltima palavra que Jesus Cristo falou foi, está consumado. A partir de hoje, não precisa você fazer mais nenhum sacrifício, porque eu já fiz em seu lugar. Quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então é a Ele que você tem que render glória, é a Ele que você tem que buscar fazer com que a sua vida flua. A palavra José significa aquele que acrescenta, acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. A palavra José significa isso. Um homem aos nossos olhos que não teve muita relevância segundo o que lemos dele. É óbvio que ele teve muita relevância. O que é algo relevante, né? É algo que sobrepõe. Esta caixa aqui, ó, ela está, da televisão, ela está em relevo. Ela está... Você tem que fazer algo que seja relevante, algo que se destaca para Deus. E para você fazer algo que se destaca a Deus, é simplesmente uma entrega que Ele quer de você. Ele não quer nenhum sacrifício. Ele quer que você se entregue. O que José fez? Ele se entregou. José em momento nenhum estava preocupado com a sua posição. Em momento nenhum. Se fôssemos nós, ia bater o pé e falar bem assim, ó,
Você sabe com quem você está falando? Simplesmente com o Pai de Jesus. Porque nós somos orgulhosos, prepotentes, mas José não, ele nos mostrou simplicidade, humildade. A sua disposição fez com que ele fosse escolhido para ser simplesmente pai de Jesus Cristo. Imagine você carregando Jesus no colo, ensinando os primeiros passinhos. Como tem sido a sua conduta, o seu caráter? Jesus Cristo tinha condição de ser criado em sua casa? A sua família tem condição de criar Jesus Cristo? O seu testemunho tem condição de fazer com que Jesus Cristo te acompanhe? Porque José foi um homem que Jesus Cristo acompanhou. Tem um historiador que chama Alberto Eli. Ele escreveu José o Carpinteiro. Segundo ele, estudos de teólogos, de arqueólogos, José viveu mais ou menos 111 anos. Então, quando José casou, teve Maria, ele estava mais ou menos com 97 anos, e Maria com 15. Escute aqui, juventude. Você é a arca que vai carregar a presença de Deus. Você é a arca, jovem, que vai carregar Jesus Cristo. Assim como José. Será que você é um José? Você carrega Jesus Cristo onde quer que você ande? As pessoas têm falado de você, eu quero ser como aquela pessoa. Uma das coisas mais bonitas, das frases mais bonitas que eu escutei no ano passado, foi um pastor Luiz Carlos me falou: o Anderson, eu conheci um homem que mais se parece com Jesus. Imagina você ser conhecido assim, né? Eu sou a pessoa que mais pareço com Jesus. Aquele cara se parece com Jesus. Imagina que orgulho, né? Orgulho bom. Então preste atenção, a primeira coisa, da característica de alguém que quer ser relevante à obra de Deus, é temer a Deus. José é um homem que temeu a Deus. No versículo 20 diz assim: mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho a José, filho de Davi: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José colocou a vontade de Deus acima da sua própria vontade. É isso que está faltando, né? Homens e mulheres de caráter. Hoje as pessoas são tão orgulhosas. As pessoas estão trocando às vezes a salvação por uma casa bonita, por um carro. Eu tenho uma empresa, marmoraria, e eu atendo muito, irmãos. Gente, como é difícil crente. Como você é difícil. Seja um crente exemplo, seja um crente de caráter, que a sua palavra seja sim, sim e não, não, como diz a Bíblia. Hoje em dia as pessoas não têm mais palavra, as pessoas estão preocupadas em pisar uma na outra. E olhe só, quando você estiver subindo a escada, não pise em quem está descendo, porque amanhã você pode descer. É isso que José nos mostrou, a simplicidade. Ele não precisou aparecer tanto. Está certo que o foco sempre é Jesus. Mas José foi muito importante e relevante na vida de Jesus Cristo. Aqui quem é pai e mãe entende o que eu estou falando. Já tem uma semana que a minha filha não dorme direito. Não dorme. Primeira semana, primeiro mês, não dorme. Eu tive 2 filhos, um em cima do outro, a diferença é de 11 meses. A minha filha nasceu prematura, era para ser 1 ano, mas ela nasceu antes. Não foi fácil não, eu e a pastora Vanusa, nós já temos 32 anos de casado, e muita luta, muito aprendizado, 32 anos de casado. A gente vinha para a igreja, ia para a igreja com 2 meninos, para atravessar a rua, não tinha carro, não tinha nada. Então preste atenção, José não teve uma vida fácil não. Se fosse hoje, o José estava trocando as fraldas de Jesus, dando mamadeira, né? Dando um leitinho não sei nem se ainda é não hoje em dia. Então preste atenção, a sua casa, ela é referencial para Jesus Cristo ser criado?
Você já pensou nisso? O seu nome seria escolhido Maria ou José? Para nada mais, nada menos do que andar, ensinar, ser exemplo do Deus conosco, do eu sou? A primeira característica é temor ao Senhor. José ele era um homem de oração, com certeza. Lá em Lucas 2,41 diz isso. Por ser tão temente ao Senhor, José foi visitado em sonho 3 vezes. A primeira vez foi quando o anjo falou para ele lá em Mateus 2,13. E a segunda vez foi lá em Mateus, na segunda vez foi lá em Mateus 2,13. A primeira vez foi quando o anjo falou para ele: não temas, o que está no ventre da sua futura esposa é do Espírito Santo. Essa foi a primeira vez que apareceu em sonho. A segunda vez foi quando Jesus Cristo já tinha nascido, e o anjo falou: Herodes está querendo matar Jesus Cristo. Pica a mula para o Egito, cai fora, corre. Apareceu em sonho. E a terceira vez, preste atenção, a terceira vez que o Espírito Santo veio, José, foi quando ele já estava no Egito. Falou: Herodes já morreu, pode voltar. Quantas vezes Deus fala com você? Será que você receberia o Espírito Santo por 3 vezes? O recado do Espírito Santo por, no mínimo, 3 vezes? José recebeu 3 visitas do Espírito Santo em sonho e foi obediente. O segundo aspecto de José ser um homem cheio do Espírito Santo se chama responsabilidade. José ele tinha responsabilidade, por isso que Jesus Cristo foi entregue a ele. Jesus Cristo te entregaria, José, pela sua responsabilidade, ou você é um irresponsável? Marca e não vai, faz os tratos e não cumpre. A responsabilidade de Jesus, de José, fez com que ele fosse escolhido. A palavra de Deus em Lucas 1 diz assim, no versículo 26, no 6º mês, Deus avisou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, um certo homem chamado José, descendente de Davi, um homem, o nome da Virgem Maria. Então preste atenção, Deus enviou um anjo para falar para José que ele seria responsável pela criação de Jesus Cristo. Então nós somos responsáveis em carregar Jesus Cristo onde é que a gente ande. Você tem falado, pregado do amor de Jesus Cristo, da transformação que Jesus Cristo fez na sua vida? Abra o seu coração, abra sua mente para o Espírito Santo de Deus habitar em você e você fazer a diferença onde quer que você ande. Responsabilidade. Fala assim: eu quero ser, Senhor, responsável pela Tua palavra. Eu quero chegar nos lugares, Senhor, e ministrar a Tua palavra. Eu quero, Senhor, carregar Jesus Cristo comigo, onde quer que eu ande. Onde quer que José andava, ele andava e levava Jesus Cristo. E é interessante que José só viveu com Jesus Cristo, segundo historiadores, 18 anos. Quando Jesus estava com 18 anos, essa parte da história a gente não conhece direito, porque na Bíblia não fala. Entre 12 e 30 anos de Jesus, nós não sabemos. Mas com certeza, José deu o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor na obra de Deus. Você tem que dar o seu melhor, sem arrogância, sem petulância. Porque é Jesus Cristo, a Ele a honra e a glória. Não devemos nos vangloriar. Toda honra, toda glória é para Ele. Então José, ele assumiu o seu compromisso de constituir uma família. Hoje está fácil demais para os homens, né? Faz os filhos e deixa, abandona. Mulher que se vire.
Ou vice-versa, que eu tenho visto também muitas mulheres deixando os seus filhos. Pensa só se José fosse um desse, deixasse Maria só. Nós sabemos que o nosso Deus é Deus, Ele daria um jeito, mas Ele quis mostrar que é capaz e é possível de nós fazermos o melhor para a nossa família. Através dos ensinos de José. José cumpriu suas obrigações civil e foi fazer o recenseamento na época e no lugar certo. Jesus Cristo, ele era de Nazaré. Maria engravidou lá, só que Jesus estava dentro da barriga de Maria. José e Maria foi levá-lo para o recenseamento, para fazer as suas obrigações civis. E é isso que José está nos ensinando. Nós temos que fazer as nossas obrigações. Pagar imposto é muito no Brasil, mas temos que pagar. Temos que pagar água, luz em dia, temos que pagar. Às vezes é difícil. Mas preste atenção, quando você se derrama, se entrega e entende que nada é além do sangue de Jesus, as coisas se tornam fáceis. Nada pode ser além do sangue de Jesus. Nem um carro, nem uma casa, nem uma dívida. Quando você se entrega, realmente consegue se entregar realmente para Deus, tudo flui bem. As coisas acontecem tão gostoso, tão naturalmente na minha vida, porque eu me entrego, eu entendi que eu tenho que carregar um fardo leve. Eu tenho que pegar o meu fardo pesado. Mulheres, homens, entenda isso. Pegue o fardo pesado e entregue para Deus. Os crentes hoje estão fazendo o contrário, estão pegando o fardo de Satanás e carregando o fardo de Satanás. E a palavra nos ensina que nós temos que carregar o fardo é de Deus. Nós temos que carregar o saco leve, aquele que não faz com que nós venhamos a ter muitas tribulações a passar. E se tivermos, venceremos, porque maior é o nosso Deus. Ele é muito maior do que qualquer tribulação, qualquer luta. Então José ele foi responsável e ele entendeu que para criar Jesus Cristo era necessário ele carregar um fardo leve. Embora criar um filho é um fardo pesado. E vocês, filhos, valorizem os seus pais, valorizem as suas mães, valorize o seu líder. Não existe fardo mais pesado do que os primeiros meses de um bebê. E existe um ditado aí que diz que filho criado, trabalho dobrado. Meu filho vai fazer 32 anos, mas até hoje ele é nosso bebê, a gente, cuidado, minha filha. Eu tenho 3 filhos, Camila, Rafael e Rafaela. Minha herança. Eles já me deram 4 netos. A maior virtude de um homem, assim como José, é ter uma família bendita. É ser sal nessa terra. É ver a sua família crescer. Nós viemos nessa terra para multiplicar. José educou Jesus Cristo da melhor maneira possível. Como é que você tem educado seus filhos? Como que você tem educado seus filhos? O segundo homem mais importante na Bíblia é ou não é José? Não pela quantidade de feitos, mas pela relevância, pela responsabilidade, pelo tamanho da carga que ele teve que carregar. Carregar Jesus Cristo é uma carga que você tem que entender que é de tamanha responsabilidade. As pessoas estão te olhando e vão realmente te julgar. Nós crentes temos que ser diferentes, porque nós não somos desse mundo. Repita comigo, Espírito Santo, eu não sou desse mundo. Eu estou aqui de passagem. Logo, logo estarei na glória. Eu aprendi uma poesia há muito tempo e nunca esqueci ela. Eu aprendi ela uma vez só, escutei uma vez e entrou dentro de mim. Que é assim, ó, em breve o crente finda seu sofrimento aqui. Seremos arrebatados, para o céu vamos subir. E lá do outro lado, lindo som vamos ouvir, com vozes e trombetas como nunca ouvimos aqui. Cearemos numa grande mesa, servido por Jesus. Vai ser maravilhoso
vai ser num céu de luz. Glória a Deus, você vai ser servido por Jesus quando você estiver na glória. Por causa do seu exemplo, porque você é um José nessa terra, porque você tem trazido relevância ao Evangelho. Fala assim, eu sou importante para Deus. Deus me escolheu para carregar a responsabilidade de mostrar para os outros Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Glória a Deus. Seja um exemplo, onde quer que você ande. Exemplo de integridade, exemplo de honestidade, exemplo de caráter. Tem faltado muito em nossos tempos, né, gente? Aqui em Canaã não, lá fora. Aqui em Canaã somos todos homens e mulheres de caráter. Amém? Ou deveria ser. A terceira coisa que José nos mostrou foi obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. José foi obediente. Mateus 1,19 diz assim: por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra publicamente, preferiu anular o casamento secretamente. Mas depois veio o anjo do Senhor e falou, não temas, o que está dentro aí é gerado pelo Espírito Santo. E ele obedeceu. Será que você, homem, obedeceria em ver a sua esposa grávida? Ué, mulher, de quem é isso aí? Do Espírito Santo. Que história de Espírito Santo? Nós agiríamos assim, né? Que história é essa de Espírito Santo? Mas José foi obediente. E hoje nós temos um exemplo que se chama José. Se você for pesquisar na Bíblia, só Lucas e Mateus falam um pouquinho sobre José. Mas ele não preocupou com posição. Não se preocupe com posição. Se preocupe com disposição. A palavra de Deus diz que Deus vai nos arrancar, nos tirar dos monturos, das coisas que não prestam, e vai nos fazer crescer e assentar juntamente com os príncipes. Nós vamos nos assentar com os príncipes, mas quem vai nos colocar nessa posição se chama Deus. Tem gente aqui que tem posição e acha que é posição que vai salvar. Eu sou pastor, meu título vai me salvar, pastor. De forma nenhuma. A minha posição de pastor, se eu não tiver disposição, de nada vale. É isso que o Espírito Santo está tentando te ensinar. Que todos nós somos iguais perante a Deus. Não há acepção de pessoas. Existem níveis de responsabilidade, sim. Porque eu serei cobrado. Mas preste atenção, não adianta nada eu ter a posição de pastor, de bispo, de apóstolo, se eu não me dispor na obra, se eu não me entregar na obra. O Espírito Santo quer essa disposição. Posição não vale nada sem disposição. E quando você for disposto, Ele vai te arrancar dos monturos e te fazer assentar num lugar glorioso, não pelo seu merecimento, mas pela glória dEle, pelo amor dEle, pelo ruá que Ele te deu, porque Ele acha você, sim, competente para caminhar e andar e mostrar Jesus Cristo. Você é competente. Tenha uma autoestima quanto a isso. Nós temos que ter autoestima. Eu vim nessa terra para mostrar quem é Jesus Cristo. Eu vim nessa terra para mostrar os feitos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aplauda o Rei. Fala assim, eu quero ser luz nessa terra. Eu quero ser sal nessa terra. Eu quero ser relevante nesta terra quanto a obras de Deus. Do que vale você ter riquezas e perder a salvação? Do que vale você construir castelos e esses castelos se desmoronar? Porque nós temos uma casa
no lugar que se chama Nova Jerusalém. Nós temos uma casa lá que está sendo preparada para nós. Um pai, ele sabe a melhor coisa que um filho precisa. Você tem que saber das melhores coisas que Jesus precisa. E Jesus precisa de você com o coração aberto, um coração disposto. Só existe uma coisa que é do tamanho de Deus. Pode perguntar, pastor, o quê? Existe uma coisa que é do tamanho de Deus, só uma coisa. Sabe o que é do tamanho de Deus? É o buraco que tem dentro, o vazio que tem dentro da pessoa. Quando a pessoa entende que é necessário o Espírito Santo de Deus entrar nela, preenche aquele vazio de uma forma certinha. Então Deus é do tamanho da sua necessidade, do tamanho do buraco que está dentro de você. Hoje nós vivemos em momentos de depressão, momentos de angústia, em momentos quando você tem o Espírito Santo de Deus, você entrega o fardo pesado para Ele, você entende que o Espírito Santo de Deus entrando dentro de você, Ele é a medida certa, que vai acabar com a sua angústia, vai acabar com a sua depressão, vai acabar com a sua ansiedade, pois o Espírito Santo de Deus quer isso para você. Ele quer cura, todos os dias, cura na sua vida, e nós necessitamos desta cura, de uma cura diária, onde só o Espírito Santo de Deus pode fazer. José entendeu isso, e criou o seu filho da melhor maneira possível, mostrando para ele que ele era a proteção dele. Como tem sido você? Protegendo a sua família? É necessário a proteção. Homens, é necessário a proteção. E é isso que nós precisamos entender, que existe um vazio dentro daquele que não aceitou Jesus Cristo, mas que quando Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus entra, há uma transformação. E é isso que Deus quer, que nós sejamos cheios, batizados com o Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus Cristo, imediatamente o Espírito vem fazer morada dentro de nós. Mas quando nós clamamos e pedimos a Deus o batismo com o Espírito Santo, há um transbordar, um derramar, e é isso que todos nós precisamos. Quando você está transbordantemente cheio do Espírito Santo, não há espaço para depressão, não há espaço para nada que não venha da palavra de Deus. Amém? Não estou aqui falando para você não fazer um tratamento se for necessário. Trate, porque toda autoridade também é instituída por Deus. Seja você exemplo, obediência a Deus. Faça o possível para educar seus filhos para Deus. Não sabemos como foi o fim da vida de José. Muitos historiadores acreditam que ele morreu antes de Jesus. Assim como eu falei, porque não se fala mais dele, se fala de Maria. Mas segundo estudiosos, ele morreu, Jesus Cristo tinha 18 anos. O exemplo de vida de José tem muito a nos ensinar, muito. Simplicidade, humildade. Ele não defamou a esposa dele. Ele foi secretamente, esta era a vontade dele, de entregá-la para os seus pais. Mas o Espírito Santo de Deus veio, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Quando você estiver caindo no buraco, o Espírito Santo de Deus vem e te abraça, e tira deste buraco. É isso que nós precisamos, sermos cheios do Espírito Santo, sermos testemunhas. Em Atos 1, no capítulo 8, diz assim: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. E é isso que nós temos que ser, testemunhos de Deus ambulantes, testemunhos do Espírito Santo. E em Atos 2 diz que a glória de Deus desceu sobre eles e veio um som, como de um vento impetuoso. E foram vistos línguas de fogo repartidas como línguas de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender.
que nós temos que abrir os nossos corações, nos dispor para sermos cheios do Espírito Santo. E é isso que faz a diferença na vida de um crente, é a disposição, é abrir-se para o Espírito Santo de Deus habitar. Estude mais sobre o Espírito Santo, leia mais a Bíblia. A palavra de Deus, em lugar nenhum, ela diz que você vai morrer por falta de oração, por falta de jejum, mas lá em Oséias 4,6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então preste atenção, o que vai levar uma pessoa para o inferno é falta de conhecimento. Quando você passa a conhecer, aí você vê a necessidade de orar, de jejuar. Então busque na palavra, e você vai entender que é necessário você se abrir para o Espírito Santo de Deus entrar em você. A Bíblia vai te ensinar tudo isso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não terias dito que eu vou lá preparar um lugar. E onde eu for, eu vou voltar e levarei vocês para comigo. Não se preocupe, eu estou indo. Jesus Cristo não está aqui. Mas eu estou deixando o Espírito Consolador. Quando Jesus Cristo voltar, Tessalonicenses diz que nós nos encontraremos com Ele. Os que estiverem mortos ressuscitarão, e nós vivos vamos com Ele reinar. Então espere o soar da trombeta, que ela está perto. Seja como José, abra o seu coração, peça para Deus: Deus, que eu seja a tua escolha. Senhor, que em mim reflita o teu semblante. Pai, que o meu caráter seja um caráter relibado, que a minha vida seja uma vida de conduta, que as pessoas olhem em mim e achem em mim Jesus Cristo. Você é um espelho de Jesus nesta nação, e você vai fazer muito, porque Jesus Cristo disse: não se preocupe, porque vocês vão fazer muito mais do que eu. E não se preocupe também, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te convencer, vai convencer o seu familiar, tu e a tua casa vai servir ao Senhor, porque você é exemplo, assim como José. Levanta sua mão e fala: eu sou exemplo como José. Profetiza, profetiza, ossos, profetiza aos ossos. Nós somos exemplo onde quer que nós andemos. É tão bom quando as pessoas chegam em você e falam: eu vejo a glória de Deus em ti. É isso que eu peço a Deus: Senhor, que as pessoas vejam a tua glória em mim, não a tua glória no meu carro, na minha casa, nos meus negócios. Não vou levar nada disso. Que tu veja em mim, que as pessoas vejam em mim a tua glória, a tua face. Amém? Louvor. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Agradecer a Deus porque Ele me ensinou hoje que o segundo homem mais importante da Bíblia foi o mais simples. Agradecer a Deus porque nós temos que entender que é na simplicidade das coisas que Deus habita. Deus não está preocupado com a sua riqueza material. Seja temente a Deus. Tenha responsabilidade com as coisas de Deus. Tenha obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deixa o Espírito Santo te envolver e fazer em você algo novo. Clame ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, tu és bem-vindo em minha vida. Senhor, que tu cresças e eu diminua, assim como José, Pai. Que eu cresça na tua presença, mas que tu venha crescer em mim, que eu diminua para eu ser grande na tua glória. Eu não quero ser conhecido por conquistas materiais, Pai. Eu quero ser conhecido por transportar Jesus Cristo em mim.
Que a tua glória venha nos envolver nesta manhã, Pai. A glória de Deus simboliza a sua presença. E é isso que nós precisamos. O rei Saul, ele não morreu por desobediência. O rei Saul morreu porque ele não quis a presença de Deus. Ele não foi atrás da arca de Deus. O sacerdote Eli não morreu porque foi um mau pai. Porque quem é bom é Deus. O sacerdote Eli morreu porque a presença de Deus, a arca de Deus, foi arrancada da presença dele. O que mais importa em nossas vidas é a presença do Espírito Santo. Senhor, que a minha casa seja cheia da tua glória. Que a fumaça da tua glória envolva meus parentes, minha família. Eu e minha casa queremos servir a ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesta casa. Que tudo que tu fizeres aqui, Senhor, seja para nos ensinar que nós somos totalmente dependentes de ti. Assim como a palavra nos ensinou, que sejamos justos, tementes a ti, Senhor. Só assim os nossos filhos verão exemplos em nós. Assim como José foi pouco citado, mas teve uma relevância de um tamanho sem medidas. Que os nossos atos estejam, Senhor, pautados em ti. Que tudo que eu fizer tenha relevância em ti. Clame ao Senhor a presença dEle. Clame ao Senhor. Não seja covarde. Receba o Espírito Santo em tua vida. Peça a Deus o transbordar em tua vida. Assim como José acreditou em ti, Senhor, que venhamos a crer na tua palavra. A palavra crente é aquele que crê. Nós queremos crer cada dia mais em ti. Que todos nós, Senhor, venhamos entender que nós temos que estudar a tua palavra, pois a tua palavra nos lava. A tua palavra nos fortalece. A tua palavra nos renova. Pai, que o janeiro de 2022 a dezembro sejam um ano cheio da tua glória. Que esse resto de ano que está se findando, Senhor, seja feito a tua vontade em nossas vidas. Que venhamos receber a ti, Pai, em espírito e em verdade. Que a nossa casa, Senhor, seja um lugar realmente de oração, um lugar de entrega, um lugar onde tenhamos disposição, sem nos preocupar com a nossa posição. Senhor, nos faça disposto ao teu evangelho. É isso que nós queremos, Pai. Que onde andarmos exale a tua glória. Que onde andarmos, Jesus Cristo seja o nosso referencial. Assim como José ensinou Jesus a caminhar, caminhe também com Jesus. Caminhe com Jesus. Ande com Jesus. Jesus Cristo está à porta. As trombetas estão para soar. Mas não se preocupe, porque é uma promessa dele. Você viverá com ele no reino dele. A eternidade terá gozo. A eternidade será feliz, porque você se entregou a ele, porque você resolveu mudar, transformar a sua vida a ele. Quem pode aplaudir o rei? A atmosfera já mudou.
as evidências surgirão. Quem sabe cante. Teu Espírito está aqui. Venha nesse lugar, Senhor. Tua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Declare: teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Existe alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Existe alguém em nosso meio que estava afastado dos caminhos e quer reconciliar? Levante sua mão se há alguém que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Não havendo ninguém, vamos encerrar. Tem alguma criança para ser apresentada? Quem está enfermo, coloque a mão na enfermidade, por favor. Se há alguém em sua casa enfermo, nós vamos orar agora. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós, se coloca em nosso lugar. Então se coloque agora no lugar da pessoa que está enferma, precisando de oração. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. A Tua palavra não diz em lugar nenhum que Tu és médico dos médicos, mas nós sabemos que Tu és médico dos médicos. A Tua palavra em Isaías 53 diz que Tu levastes toda dor, toda enfermidade na cruz do Calvário. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro e profetizo cura. Cura no físico, cura na alma, cura no espiritual. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, pois Tu és um Deus de cura. Tu és o nosso Jeová Rafá. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, repreendendo toda dor, todo mal. As pessoas que não estão aqui, estão no hospital, em nome de Jesus, que seja repreendido, Pai, toda enfermidade, toda dor. E assim nós selamos, Pai, vida, saúde, ânimo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado, Pai, por este domingo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós podemos, Pai, em nome de Jesus, contar contigo e contemplar a Tua face. Senhor, em nome de Jesus, esse dia que se começa hoje é o primeiro dia da semana. Então nós profetizamos, Pai, semana de bons negócios, semana de saúde em sua casa, uma semana de relacionamento familiar de excelência, uma semana bendita para a honra e glória do nome do Senhor. Canaã, vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E não se esqueça, hoje é 12/12, dia do discipulador. Ligue para o seu líder, agradeça a ele, em nome de Jesus.